¿Escucha bien? ¿Sí? Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación para venir a Cuiabá y contar un poco de qué es Chile versus combinado con Brasil. E depois poder explicar-lhes um pouco Depois explicar um pouco sobre o que o Chile está fazendo sobre a seguridade alimentar. Chile é um país pequeno. Eu tenho ficado surpreendido com a quantidade de coisas que o Brasil faz e está fazendo pela segurança alimentar. Chile é um país que tem uma economia aberta, são 34 guardas comerciais, com 64 economias diferentes, que implicam em 68% do nosso PIB e do PIB do planeta. Dito isso, adicionalmente, em relação ao Brasil, o Brasil é o nosso parceiro sociocomercial no mundo e Chile é o quinto sócio comercial. Nós estimamos que o olhar da soberania, da seguridade alimentar, a gente tem que olhar desde a forma de insegurança. Por exemplo, o conflito bélico que continua desde o ano passado, assim como o Covid, tem uma tendência a se estender com os seres humanos, mas, apesar de tudo, está aí presente e significa que teremos inflação nos alimentos, elevação de alto custo de fertilizantes, a logística, o transporte, etc. Se vocês veem nessa lâmina, podem ver que a inflação dos alimentos nos últimos 3 anos está em torno de, em torno de 30%, o que é muito. Dito isso, quando falamos de seguridade, temos que falar de inseguridade primeiro. 30% da população mundial vive com inseguridade alimentar, ou seja, isso nos deixa preocupados. Estamos lutando, por isso estamos lutando, Carlos Fávaro, para que sexta-feira seja fundamental, porque é o compromisso, não só de um setor, e eu conversei com a União Europeia aqui, eu convido vocês a que vençamos os Ministérios das Agriculturas, que é um setor produtivo, mas também o de alimentação. Depois vocês podem ver que 29% de 31,9% é feminino e o restante é 27%. Estão, na menor medida, os homens, quando falamos em seguridade de alimentação. Então, em relação ao tema de segurança de alimentação, de acordo com as informações que temos da Bolsa, Chile está abaixo dos promédios. Nos preocupa porque temos 18% da população em situação de inseguridade alimentar. 34% de crianças em graus de obesidade. Isso também é seguridade de alimentação e isso também nos chama preocupação, porque nos preocupa com o setor produtivo de alimentos que sejam saudáveis, que sejam sustentáveis, e velando por uma alimentação nutritiva, saudável e bem produzida. Mas cuidado, que sejam saudáveis. É impressionante o número de 34% de obesidade em crianças. Quero passar rápido, senão não vai dar tempo. No início de agosto, o Chile não faz parte do G20. Chile não está lá, mas o Brasil está e nos chamou para participar junto com eles. Então, o presidente Horit nos chamou para a convenção de novembro e confirmar o Chile pela aliança contra a fome e a pobreza. Então, o Chile se inscreveu nessa visita. A gente tem que se preocupar pelo desafio. E sermos seres humanos de cumprir. Dar ao ser humano o direito à alimentação. E ter o segundo objetivo, que é o desenvolvimento sustentável, que nos obriga para que em 2030 não tenha fome no mundo. Esperemos que a gente consiga cumprir essa meta.
Onde está Chile? Chile, como eu falei, é uma economia aberta. Não temos grandes dificuldades com o tema de exportação de alimentos. Somos um dos maiores produtores de maçãs, de pêssego, de kiwi. Vocês que são de Cuiabá são brasileiros. Vocês comem nosso kiwi, ele é chileno. Vocês consomem uma taça de vinho e ela é chilena. Então, nessa posição é que estamos. Estamos andando bem. Porém, é importante focar mais para dentro. E o presidente Boric nos ha mandado a trabalhar numa estratégia de soberania para a segurança alimentar. O que isso significa? Ter estabilidade na utilização, no acesso e na disponibilidade de alimentos. Como enfrentamos esse desafio? Está aqui, nessa lâmina, eu vou generalizar pelo tempo, que no fundo, o que a gente busca com a segurança alimentar é que as nossas terras sejam cultiváveis e que também tenham que preservar certos critérios, certos patrimônios, como, por exemplo, o patrimônio cultural, o patrimônio de comercialização, o patrimônio de ancestrais. Então, esse mandato fez com que 8 ministérios do Chile se colocassem a trabalhar. Como gerar seguridade alimentar sem afetar a seguridade alimentária existente por inteiro. Então, em junho de 2022, nesses 2 mandatos que eu estou contando para vocês, os mandatos de política agrária mandaram fazer um trabalho de como integramos os pequenos agricultores na cadeia de valores, na cadeia alimentar, que estão incluídos em todos os setores, porque às vezes esquecemos que tem uma agricultura familiar que é vizinha e que produz e que tem disponibilidade de exportar também. Me resta 1 minuto. Peço desculpas. Isso é um pouco da nossa estratégia. Trabalhamos com o setor privado grande. Aqui temos nosso amigo da CTA, a SNA de Chile, foi uma parte ativa nessa proposta. Também as cooperativas, do Fundo de Produtores, as universidades e os ministérios. Basicamente, a agricultura é a líder, mas está o Ministério de Saúde junto, de Desenvolvimento Social junto. Bom, os ministérios produtivos e que também cuidam de toda essa logística. Bom, vou ter que passar isso. O que eu gostaria de comentar? Quando falamos de Estratégia Nacional de Soberania para a Segurança Alimentar, é falar sobre patrimônios produtivos da natureza, o que implica nos canais de comercialização, no aspecto humano e sociocultural, que está relacionado com os povos originários e as formas ancestrais de produção, e ser saudável em relação a retirar a obesidade das nossas crianças. E o tema que também nos ha caracterizado muito no Chile, tem mexido muito com a gente, é porque temos uma fronteira geográfica e física natural, que é a neve e o mar, o deserto, do cuidado fitossanitário que temos que ter nas nossas lavouras. Isso, como Chile, implementamos mais de 25 medidas que são institucionais. Incorporamos, por exemplo, mecanismos de recursos hídricos às mulheres. Incorporamos também a famílias de produtores em relação à exportação de produtos. A porcentagem que o Brasil tem, apenas 5%, o Chile tem 5%, e nesses 5% ele compra somente de agricultura familiar, de pequenos, nos mercados públicos. Brasil tem 30% disso, então nós queremos chegar no mínimo de 15%. A lei já foi aprovada, que aumenta 15% essa compra para a alimentação escolar. Bom, eu gostaria muito de agradecer
Eu quero dizer que na sexta-feira é um dia importante para os que acreditamos na agricultura, os que acreditamos na alimentação saudável, mas os que acreditamos principalmente que a alimentação é um direito humano e que temos que preservá-lo e lutar por ele, e que é o nosso futuro, e que o setor agrícola, que é alimentar o mundo, é o único que pode dar respostas e soluções para esses problemas que há no mundo, que é a fome. Então, dito isso, agradeço, Júlio, porque isso aqui é uma prévia que vai nos ajudar a forçar os ministros de agricultura a que as suas declarações sejam com adesão completa e seja robusta para fazer trabalhar o G20. Muito obrigada.